Amados, nós vamos falar hoje sobre o papel da pregação no culto. Poderia se resolver ou resumir ele em algumas palavras, em alguns minutos. Parece até ser uma lição bem simples, mas porém com um texto bem abrangente. E se a gente for de fato falar sobre o assunto e que vamos, tomaríamos um bom tempo com isso, tá? Com este assunto, porque ele realmente é bem abrangente, apesar de que o autor José Gonçalves, pastor José Gonçalves, ele resumiu, enxugou bastante, mas tem muita coisa que a gente poderia estar acrescentando e falando sobre esse tema tão glorioso que é o papel da pregação, tá? O papel da pregação. E não se resume apenas na pregação em igreja, em praças. Não se resume apenas uma pregação direta, formal. Mas, como eu disse a vocês, é algo muito mais abrangente. Por exemplo, eu tenho um grande testemunho de um irmão que estava caminhando na praça da cidade e evangelizando, entregando folheto. Quem parasse, ele dava uma palavra. Quem não parasse, ele entregava o folheto e diga: siga em paz. E lá na minha cidade tinha uma agência de um ônibus chamado Progresso. Existe mais no Pernambuco. E ele disse que esse ônibus parou. E na época não era um ônibus fechado como esses de hoje, que tinha ar-condicionado e tal, tinha aquelas janelinhas que abria. E ele chegou do lado daquela janela e perguntou a um moço se ele poderia receber um folheto. E o moço disse: pronto, eu posso receber sim, tem problema. Recebeu o folheto, foi para a cidade do Recife, lendo o folheto. Só que esse percurso desse moço que estava dentro do ônibus se repetia a cada mês. E ele disse que passando uns 5, 6 meses, ele volta naquela cidade e ele diz: eu vou pernoitar na cidade de Jatobá, que é conhecida como Itaparica. E ele pernoita naquela cidade. Mas o pernoitar dele foi exatamente para ver se encontrava alguém. E ele disse que, na época, que por coincidência, o homem que estava evangelizando na praça, aquele homem novamente se dirige até ele e vem com um folheto. E ele recebe o folheto e o moço fala para aquele irmão que estava evangelizando, diz: há 6 meses atrás eu estive aqui na cidade, recebi um folheto seu, dentro do ônibus da Progresso. E interessante, eu fui lendo esse folheto e ele ardeu no meu coração. Até a cidade do Recife, eu não consegui dormir à noite. E ele disse: quando eu cheguei no Recife, eu procurei a primeira igreja que estava com a porta aberta e cheguei até lá e entreguei a minha vida a Jesus. E ele disse: e por conta disso, a minha casa também foi salva, foi entregue a Jesus. Ou seja, quero começar dizendo que quando nós nos falamos ou falamos da pregação no culto, não se refere apenas
dentro da igreja. Esse tema é um tema, como eu já disse, bem abrangente, tá? E nós vamos estudá-lo nesta manhã de maneira bem sucinta, rápida, porque o tempo também é curto para a gente falar sobre toda esse tema envolvido aqui. Nós temos 3 tópicos na nossa lição. E esses 3 tópicos são discorridos ou divididos em 3 subtópicos. Sendo que no último tópico nós vamos ver apenas 2 tópicos, 2 subtópicos. Mas o primeiro tópico fala sobre ministério da palavra e o seu propósito. O nosso segundo subtópico vai falar sobre o ministério da palavra e a sua importância. E o terceiro subtópico vai falar sobre o ministério da palavra e a sua fundamentação. Vamos lá. No ministério da palavra e o seu propósito, nós temos um subtópico, o primeiro subtópico, que é a pregação como proclamação. Se você for para Mateus, capítulo de número 3, versículo 1, você vai encontrar um texto bem específico, e é um texto que vai falar sobre João o Batista, e vai mostrar que João tem uma vocação, um chamado, e isto desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, ou, vamos lá, antes de João nascer, já estava proclamado que João seria a pessoa, o pregador que anunciaria Jesus, o proclamador que proclamaria a Jesus o Nazareno. Quando nós falamos sobre ministério da palavra e o seu propósito, nós estamos falando de algo que foi direcionado, chamado. Foi dado a ele uma missão, tá? Existe um propósito. Cada um de nós deveríamos saber qual é o nosso propósito. Nós temos um propósito, tá? Nós temos um chamado. Cada um de nós. Nós não, eu vou colocar entre aspas, nós não aceitamos a Cristo, que nós não aceitamos a Ele, na verdade, foi Ele quem escolheu a nós, mas eu coloco entre aspas, nós não aceitamos a Cristo por acaso, tá? Cada um de nós tem um chamado, existe um propósito. Se você não descobriu, tenta descobrir, porque existe um propósito de você estar hoje na presença de Deus, tá? E nós precisamos cumprir este propósito. Eu estava na igreja em Salvador, alguns dias atrás, e quando terminou o culto, quando eu terminei de pregar, um jovem me procurou e disse: pastor, minha vida está toda desmantelada, está tudo desarranjado, eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu disse a ele: em poucos minutos me conte a sua história. E ele começou a contar. E quando ele começou a contar a história, eu disse: para aqui. Ele disse: o que foi, pastor? Eu disse: você tem um chamado. Existe um propósito na sua vida e você não está exercendo o propósito. Porque nada dá tão ruim na vida de alguém como está na sua.
se Deus não tem um propósito na vida dele e um chamado na vida dele. Então para você não perder mais. Porque a última dele, Deus deu um sonho, uma revelação a ele. Foi nem só um sonho, foi uma revelação de que ele seria assaltado, roubariam a moto dele. E quando ele olhava para a pessoa que estava assaltando ele, era por volta de 4 homens, isso no sonho, ele dizia que o camarada olhava para ele e dizia: eu vim para tirar sua vida. Esse era o meu propósito. Mas hoje eu não vou tirar a sua vida. No sonho. E ele me contando isso. Hoje eu não vou tirar a sua vida. Porque tem alguém que não autorizou tirar a sua vida hoje. Acabou o sonho. Levaram o bem dele. E ele ficou preocupado. Ok. Estou falando de propósito. Uma pregação que existe um propósito. De um chamado. Alguém, dias depois ele vai para a igreja. No percurso da igreja, abordam ele por volta de 4 a 5 homens, um carro e uma moto, e ele estava de moto. O camarada saca a arma, pede a moto, ele entrega, e quando ele vai se afastando, o camarada olha para ele e diz assim: eu vim para tirar sua vida, mas tem alguém que te guarda, por isso hoje eu não vou tirar sua vida. Ele disse que chegou na igreja, irmão, as pernas não davam mais para ele. Ele dobrou o joelho, começou a agradecer a Deus. Mas qual era a dúvida dele? Por que tudo isso está acontecendo comigo, pastor? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Não só isso, mas ele tinha contado um montão de coisas. E essa foi a última. E eu disse para ele, e exatamente na pregação que tinha feito, eu tinha falado sobre chamado, sobre propósito. Eu disse: filho, existe um chamado. Ele disse: eu sei. Eu disse: mas você está correndo dele? Ele disse: estou, pastor. Já faz anos. Eu disse: não corre mais não, para, porque Deus já mostrou a você o que você tem que fazer. Ou você para e exerce o teu chamado, ou Deus pode fazer coisas piores, entre aspas, para poder você vir até Ele e fazer o seu chamado, cumprir o seu propósito. Então, não podemos correr do propósito, tá? Lá no final da lição, nós vamos deixar uma deixa sobre isso, para que você possa entender. Vamos lá. João Batista, uma figura proeminente, que preparou o arrependimento e o batismo, ou preparou o caminho para a chegada de Jesus. João pregou o arrependimento e o batismo com o sinal de limpeza espiritual. No deserto da Judéia, um local simbólico que representa um lugar de solidão e teste espiritual. A presença de João no deserto enfatiza o seu foco numa vida dedicada a Deus. Pregação, a mensagem de João centrava-se em chamar as pessoas ao arrependimento dos pecados e a pregação para a vinda do Messias, Jesus. Estes versículos significam um ponto de viragem significativo na narrativa do Novo Testamento. O ministério de João preenche a lacuna entre o Antigo e o Novo Testamento. A emergência de João no deserto destaca a importância da transformação interior antes de encontrar a pessoa de Deus. Aí veja só, Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. João está afirmando isso, tá? Jesus reconhece a presença e o poder do Espírito Santo dentro dele, equipando-o para o ministério, ou ungido para evangelizar os pobres.
A missão de Jesus é pregar as boas novas, especialmente aos marginalizados e desfavorecidos. Ou seja, como a Bíblia nos diz, ao mais vil pecador. Essa era a missão de Jesus. João traz esta demanda, em primeiro lugar, da pregação do Evangelho, do arrependimento e do batismo. João mostra o caminho. João não diz, eu sou o caminho. João está apontando o caminho do arrependimento, o caminho do batismo. João está preparando um caminho. Esta é a pregação de João. João está cumprindo o propósito a que ele foi chamado. E João traz esta direção sob a direção de Deus na vida dele, que impulsiona, que leva ao caminho que de fato é Jesus. Então, este é o propósito de João. João está anunciando a Jesus de Nazaré, e exatamente o que acontece com João após Jesus se revelar, após o batismo de Jesus, após a revelação de Jesus, onde João vê Jesus, João mostra a Jesus àqueles que estão com ele, e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. João vê a presença do Espírito Santo descer sobre Jesus. João mostra que Jesus é o caminho. E em Jesus está a condição do arrependimento e de levar as pessoas à vida eterna. Depois daí, João sai de cena. João é morto. Quem entra em cena? Aquele que João anunciava, o Jesus. Então Jesus entra em cena e leva a mensagem por 3 anos e alguns meses à frente, para chegar onde Jesus exatamente queria que chegasse, E isso nós vamos ver lá no final. Então, o propósito da pregação de João foi cumprido. Depois nós vamos falar sobre isto de forma mais profunda, Eu vou dizer assim, de forma mais profunda, para a gente ter uma noção do que é realmente a pregação. A gente precisa compreender bem isto. Então, aqui foi um propósito. O ministério da palavra e o seu propósito. Ou seja, existiu um propósito. Qual foi o propósito? João separar o caminho, levar o caminho, mostrar o caminho, mostrar Jesus de Nazaré. Este foi o propósito de João. Lá na frente nós vamos ver uma mulher chamada Lídia. E esta mulher vai trazer para nós algo também surpreendente. Está no tópico 2. Eu não vou ler a lição toda, tá certo? Não vou fazer a leitura minuciosa de toda a lição. Até porque vocês precisam ler a lição em casa. Esse é o propósito. De ler a lição em casa. Certo? E vocês acompanhar aqui o nosso raciocínio e o nosso ensinamento. Porque tem pessoas que gostam de ler a lição todinha para poder explanar o texto. Às vezes eu faço isso. Mas para a gente ganhar tempo, e a gente precisa falar de mais e mais coisas sobre este tema, e a gente precisa caminhar. Vamos lá. O caso emblemático de Lídia. O que acontece com Lídia? Lídia é uma empresária, é uma gentia. Lídia
É uma mulher que tem a sua rotina diária como empresária, e Lídia recebe alguém para ouvir algo em sua casa, no seu meio, no seu contexto, que vai arder o coração, que vai arder o seu coração. Lídia recebe a Paulo. Paulo apresenta a Lídia a Jesus. O propósito de Paulo era apresentar Jesus às pessoas. Paulo, se nós formos observar, Paulo até desejou não ir, mas o Espírito Santo disse: ei, Paulo, vem para cá, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo viu uma pessoa convidando e chamando ele. A intenção de Paulo era ir para um outro destino. Paulo não estava nem afim de ir para a Europa, mas alguém convida e diz: Paulo, vem cá, ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo chega até aqui. Lídia, se nós observarmos, foi a primeira mulher, ou o primeiro ser humano, que recebeu a Cristo na Europa. A primeira mulher que recebe a Cristo na Europa. Olha que coisa linda. E isso tem um alavanco para nós hoje aqui, muito especial, muito grande. Tá? Então, Lídia está lá, na sua tarefa do dia a dia, fazendo o que ela mais gosta, e Lídia toma a decisão de receber Paulo. Observe, uma mulher distinta, era uma mulher comerciante, negociava com tecidos caros, indicando sua posição social. De Tiatira, uma cidade onde hoje no oeste, está localizado no oeste da Turquia, adorava a Deus. Lídia era uma gentia, temente a Deus, provavelmente uma monoteísta, que acreditava em um só Deus. Tá? O Senhor abriu seu coração. Isto enfatiza o papel da graça de Deus na conversão de Lídia. Ela não foi apenas persuadida pela mensagem de Paulo. Deus trabalhou dentro dela para torná-la receptiva. Respondeu à mensagem. A resposta de Lídia é significativa. Indica que apenas ouvir a mensagem, mas abraçá-la, não apenas ouvir a mensagem, mas abraçá-la. Significado de Lídia. A conversão de Lídia é um ponto de viragem na viagem missionária de Paulo na Europa. Representa o evangelho indo além dos judeus até os gentios. Ou seja, através desta pregação de Paulo, através de Lídia, o evangelho chega a nós. Tá? O evangelho chega a nós. Paulo toma a decisão, guiado pelo Espírito de Deus, de ir para a Europa, e da Europa o evangelho expande, indo para a América. E entrando em toda a América, vem até a nós, brasileiros, americanos, latinos-americanos, que estamos lá na pontinha do mapa, lá embaixo, mas o evangelho chega a nós, através de Paulo. Tá? Através de Paulo, esse evangelho chega a nós.
Lídia se converte. Qual era o propósito de Paulo? Levar o evangelho. Este era o propósito de Paulo, era o chamado de Paulo, tá? De levar o evangelho. Lídia também transmite esse evangelho, passa esse evangelho para a frente. Ou seja, gente, não é tão somente ouvir a pregação, é saber guardar a pregação. Quando se diz abraçar, se fala em guardar. O salmista já diz: guardei a tua palavra no meu coração. Se a palavra estiver guardada, vai existir uma diferença muito grande na nossa vida, porque ela já está arraigada, já está dentro de nós, tá? Então, se a palavra que nós ouvimos do altar entrar no nosso coração, ou se simplesmente esta casa estando cheia no culto da palavra, e as pessoas simplesmente ouvir, aplaudir, dar glória a Deus, é lindo, isso é maravilhoso, tá? Isso é muito bom. Como eu sempre digo ao pastor, nosso pastor, a gente quando está conversando, eu sempre falo para ele: às vezes eu prefiro mais a igreja olhando para mim como vocês estão, na pregação, porque eu sei que vocês estão entendendo, sei que vocês estão atentos àquilo que eu estou falando, do que aquela igreja naquele barulho imenso, onde você vai falar uma coisa e tem muita gente dando glória, aleluia, e quando termina o culto, você pergunta a ele o que foi que aconteceu, qual foi a palavra que foi pregada, e ele vai dizer: eu não sei, eu sei que o negócio estava tão bom que eu não vi nem a palavra. Guardou o quê? Nada. Guardou nada. Então nós precisamos guardar a palavra. Vamos mais à frente. A pregação como instrução. Mateus capítulo 4, deixa sua Bíblia aberta, versículo 23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 5:2. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, vamos ler: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. Estes dois versículos, ou Mateus 23, mostra vários aspectos de chave no ministério de Jesus: ensino, pregação, cura. E esses atos são não apenas ajudam as pessoas, mas também serviram como sinais de sua identidade como Messias. É por isso que as pessoas diziam: quem é este que cura os enfermos? Quem é este que cura os paralíticos? Quem é este que diz às pessoas: os seus pecados estão perdoados? Jesus, não só com a sua pregação, com o seu ensinamento, mas também com os milagres, com os sinais, Jesus mostrava às pessoas que existia um diferencial. Existia um diferencial. Qual o diferencial nisso? Pregação do evangelho existia na época, nas sinagogas. Pregava-se, mas não da forma que Jesus pregava. Além de Jesus pregar, Jesus também operava seus sinais e suas maravilhas, e fazia milagres. Então isto era de forma imprescindível para Jesus estar utilizando desta maneira, para que as pessoas vissem Jesus de uma forma diferente. Ou seja, a pregação de Jesus impactava.
É tanto que Pedro, Tiago e João estão lavando as redes. Jesus chega e diz: empresta o barco. Pedro diz: ok, Senhor, fica à vontade. Aí Jesus diz: mas tira um pouquinho da beira da praia para me falar com o povo. Para tirar o barco, Pedro precisava subir no barco, remar até onde Jesus queria. Então sobe Pedro, Tiago e João, entram no barco com Jesus. Só que, se nós pararmos para entender o texto, Jesus quer falar para a multidão, mas ao mesmo tempo, Jesus está ensinando a Pedro, Tiago e a João dentro do barco. Ou seja, é como se Jesus tivesse dito assim: eu vou selecionar os três, deixar os três fora da multidão e colocar do meu lado, porque eles vão ouvir o que eu vou falar, a multidão também vai ouvir, mas tem um detalhe: todos ouvirão, mas nem todos vão ser ou vão ver aquilo que eu vou fazer. Ou seja, Jesus estava ensinando a Pedro, a Tiago e a João: vocês vão ouvir o Evangelho, a necessidade de ouvir o Evangelho, a necessidade de vocês captar aquilo que eu quero falar, mas não são todos que vão ver o milagre que eu vou fazer. Vocês são selecionados. E ele seleciona eles dentro do barco. Tanto que depois que ele prega, Jesus olha para Pedro e pede para tirar o barco e ir até o mar, até o meio. E aí Pedro simplesmente olha para Jesus e diz: mestre, ok, sob tua palavra, nós vamos lá, vai embora. Quando chega no meio do mar, Jesus olha para Pedro e diz: lança a rede. Pedro já não chama Jesus de mestre, Pedro chama Jesus de Senhor. E lança a rede ao mar. Ou seja, observe que primeiro Pedro chama Jesus de mestre pelo ensinamento, tá? Lá no decorrer, onde Jesus vai fazer o milagre, Pedro entende que não é apenas um mestre, mas que Jesus é o Senhor. Ele compreende que Jesus é o Senhor da sua vida. E ele lança a rede conforme Jesus havia pedido para lançar. Tá? Pregação não é apenas cumprir um propósito. Tá? Para nós, precisamos compreender o que era o propósito, qual é o nosso chamado, o que nós estamos fazendo aqui de fato. Porque colocar a Bíblia debaixo do braço, ou trazer dentro de uma bolsa, ou vir para a igreja apenas com o celular, e ter a Bíblia dentro do celular, isto não vai identificar nada em nós, até tomarmos a decisão de cumprir o nosso propósito. Tá? De cumprir o nosso propósito. Então observe, veja comigo, a pregação como instrução. Mateus 5:2, e vendo as multidões, refere-se à grande multidão que se reuniu para ouvir Jesus ensinar, ele subiu uma montanha. As montanhas eram frequentemente usadas como lugares de solidão, de ensino na Bíblia. Jesus provavelmente procurou um ponto de vista mais elevado para se dirigir à multidão de maneira eficaz. E quando ele estava pronto, isso se traduz como quando ele se sentou. Seus discípulos vieram até ele, os discípulos de Jesus, seus seguidores mais próximos, aproximando-se dele, quando ele se sentou para ensinar. Então, este versículo marca o início
do Sermão da Montanha, um dos ensinamentos mais famosos de Jesus no Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha descreve os principais ensinamentos de Jesus sobre vários tópicos, incluídos as bem-aventuranças, as bênçãos. Descreve qualidade de Jesus considerada importante para os seguidores: justiça, amor e perdão. Tudo isto enfatiza Jesus com seus ensinamentos para as multidões, tá? Então, repito, a pregação, ela tem um propósito, a pregação tem para cada um de nós um ambiente, a pregação tem um alvo certo. Às vezes a multidão está ouvindo a pregação, mas em específico existe alguém que vai recebê-la direcionada àquela pessoa, tá? E a pregação tem ação, tá certo? Este é o nosso primeiro tópico. Vamos lá. O ministério da palavra e sua importância, tá? Aqui nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro deles é a edificação da igreja, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 2, nós vamos observar e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo começa elogiando os crentes em Corinto, tá? Paulo está aqui elogiando os crentes por alguns aspectos positivos que observa. Primeiro, porque você se lembra de mim em todas as coisas. Isto sugere que os coríntios têm em alta conta os ensinamentos e a instrução de Paulo. Apegue-se às tradições, assim como eu as entreguei a vocês. Isto enfatiza a importância de seguir as tradições, os ensinamentos cristãos que Paulo lhes transmitiu. Contexto: o livro de 1 aos Coríntios é uma carta escrita por Paulo para abordar problemas e divergência dentro da igreja de Corinto. Este versículo aparece no início do capítulo 11, onde Paulo faz a transição da abordagem de outras questões para instruções específicas sobre a conduta adequada nos cultos de adoração. Significado: este versículo destaca vários pontos importantes. Primeiro, a importância da tradição apostólica. Os primeiros cristãos davam grande valor aos ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, incluindo Paulo. Comunidade e consistência na prática cristã. Seguir as tradições estabelecidas garantiu uma forma unificada de praticar a fé. O papel de Paulo como apóstolo: Paulo é reconhecido como uma figura de autoridade que transmitiu os principais ensinamentos cristãos. Lá. A edificação da igreja. Paulo vem a Coríntios, prega em Corinto, edifica a igreja em Corinto, mas abrir as portas não é apenas uma igreja. Significa ter um lugar
para ministrar, para ensinar. Porém, Paulo vem outras vezes a Corinto, e Paulo identifica que os irmãos de Corinto são os irmãos que estão no culto da palavra, são os irmãos que estão no culto dos domingos, né? Culto evangelístico. Porém, Paulo faz todo este elogio aos irmãos de Corinto, tá? Mostrando a eles o quanto eles são frequentes nos cultos e o quanto eles prestam atenção e aprendem dentro do culto, tá? Quando nós vamos isto, e eu trago agora para o nosso contexto, tá? Para o nosso contexto, existe alguém que traz a palavra dentro da nossa igreja, o nosso pastor traz a palavra, prega a palavra. Mas existe um culto que o pastor também precisa chamar a atenção dos irmãos, as práticas, as ferramentas, vou colocar assim, adequadas para cada um de nós. E o pastor precisa também trazer para nós essas advertências. Paulo está trazendo ali para a igreja de Corinto essas advertências, mostrando ao povo o quanto eles estão prestando atenção, estão aptos a receber, mas estão transformando o culto em aberrações, tá? E Paulo quer introduzir isto, mostrar a eles o que desde o princípio Paulo prega, Paulo ensina o evangelho, mostrando como se deve andar e como deve se percorrer na caminhada, no dia a dia. Por isso, Paulo vai sendo mais abrangente um pouco e chama a atenção desses irmãos em primeira carta aos Coríntios, versículo 17, tá? Versículo 11, capítulo 11, versículo 17. Paulo diz assim: não, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Tá? Observe que no início do capítulo, Paulo faz um elogio. Mas lá no versículo 17, Paulo já traz a atenção deles, mostrando a eles as práticas, o que eles estão fazendo dentro do culto, transformando um culto de adoração, tá, a um culto de aberração, trazendo as práticas mundanas. E não é isso que Paulo quer pregar. Paulo está exemplificando, trazendo para os irmãos em Coríntio, dizendo a eles quais são as necessidades de estar dentro de um culto para ter uma perfeita adoração a Jesus, ao Senhor. Tá? Vamos mais à frente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até que eu chegue, Paulo está falando com os irmãos. Aqui Paulo identifica Timóteo. Aí Paulo diz assim: até que eu chegue. Isso indica que Paulo espera retornar a Timóteo em algum momento. Dedique-se. Isso enfatiza a importância que Timóteo deveria dar a essas atividades. Dedique-se na leitura, na exortação. Dedique-se à leitura da palavra Bíblia, aos ensinos fundamentais da fé, da prática cristã. Dedique-se à pregação e ensino, às lideranças, àqueles que têm responsabilidade dentro da igreja, e encoraje-o
a levar, a motivar os crentes é essencial para o desenvolvimento saudável. Tá? Vamos lá. Aqui está o ensinamento de Paulo a Timóteo, mostrando Paulo a Timóteo: Timóteo, faz o seguinte, não faz como os demais, pregar o oba-oba, ensinar o oba-oba, mas pregue, seja enfático em pregar a palavra, ensinando, exortando. Aí Paulo também chega para Timóteo e diz: Timóteo, faz o seguinte também, lê a palavra, tá? Come a palavra, para você ensinar, e seja exatamente enfático naquilo que você quer, mostrar as práticas da doutrina à igreja, e mostrar à igreja o que realmente nós queremos para este povo, e que o povo precisa ter, não é apenas querer, é que eles precisam ter entre eles, tá? Então, mostrar a prática da palavra, a leitura da palavra, a exortação. Timóteo exortava, Paulo exortava quando necessário, tá? E Paulo está dizendo aqui também que há uma necessidade de incentivar o povo, tá? Incentiva o povo, traz ao povo encorajamento. Isto aconteceu, gente, lá no Velho Testamento também, o encorajamento, incentivar ao povo a ser corajoso, né? Se você for observar o livro de Neemias, Neemias o tempo inteiro está incentivando o povo a ter coragem. É tanto que os muros são erguidos em 52 dias, tá? Os muros de Jerusalém é erguido em 52 dias. As famílias realmente se encorajaram, né? Há um texto que vai nos dizer que na mão direita estava a espada e na mão estava a pá, estava a enxada, tá? Ou seja, o povo estava vigiando e ao mesmo tempo estava trabalhando. E Neemias está encorajando, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: faz isso, Timóteo, necessidade, né? Não é, irmãos, não é mexer com o emocionalismo, tá? Não é mexer com o emocionalismo. Tem muita gente que estuda para mexer com o emocionalismo das pessoas, e consegue, muitos, tá? Conseguem. Se for participar, se você estudar a neurolinguística, se você estudar a PNL, você vai ver que você consegue mexer com o emocional de alguém, tá? Você consegue. Faz a pessoa chorar, faz a pessoa rir, tá? E tem muitos desses que estão exatamente dentro das igrejas para fazer as pessoas chorarem e rir ao mesmo tempo, porque foram ensinados para isso. Eles fizeram cursos para fazer você rir, fizeram curso para fazer você chorar, se emocionar, tá? Se emocionar. Então, Paulo está dizendo aqui a Timóteo: amigo, filhão, ensina a igreja, mostra a igreja exatamente por onde elas precisam andar. Se for no momento de ensinamento, de encorajamento, ensina a eles, encoraja a eles. Qual era o ensinamento de Paulo no encorajamento? Paulo, mesmo preso, Paulo dizia: meus pés e minhas mãos estão presos, mas o meu coração e a minha mente está livre. Então eu posso pensar e eu posso falar, tá? Paulo dizia: meus pés podem estar presos, mas minhas mãos estão boas para mim poder escrever. E Paulo, lá dentro da prisão, escrevia as cartas, dentro da prisão. Era Paulo preso e encorajando o povo. Paulo preso, encorajando o povo. Ou seja, há uma necessidade de nós mostrarmos à igreja. Gente, eu sempre costumo falar, e uma das coisas que eu vejo sempre o nosso pastor aqui falar: se você
irmão, irmã que está na internet, ou até aquele que ainda não se entregou a Jesus, se entregar a Jesus, não procure a igreja mais perto da sua casa, mas procure a igreja mais parecida, tá? Aquela que entrega realmente, de fato, a palavra de Deus. Não é a igreja mais perto, porque a igreja mais perto pode ser a igreja que não tem ensinamento, apenas um oba-oba. Gente, eu fui em um culto, eu fui chamado para ministrar numa igreja em Salvador. E eu disse, irmãos, vocês sabem como eu prego, eu não sou aquele pregador assim, tá rajando em línguas estranhas, em sapatear, tá? E eu já vi o perfil lá da sua igreja. Não, pastor, eu quero que o senhor vá lá, e é exatamente por isso. Mas eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja, tinha um monte de gente de branco, vestido de branco na igreja. Estava lá eu digo, misericórdia, entrei na igreja certa? Tá, beleza. O irmão me recebeu na porta, eu entrei, eu olhei, eu digo, Jesus, hoje é o quê? Era na sexta-feira. Aí eu entrei, digo, vamos lá, já estou aqui, vamos lá, né? Mas, irmãos, lá de fora, dava para ver o barulho imenso, o povo tocando e o povo dançando dentro da igreja. Isso é ruim? Não, de jeito nenhum. Mas eu disse, Jesus, e como é que eu vou entrar aqui para pregar do meu jeito? Para esse povo que se der um glória, já começa a rajada de línguas estranhas. Então, é difícil. E eu fiquei ali relutando comigo mesmo, no banco, sentado, e o povo lá, e cantava, e haja corinho, e haja música, e haja louvor, e foram mais de 10 louvores seguidos. Eu digo, pronto, o tempo da palavra já vai diminuir. E exatamente, quando foi 9 horas da noite, me entregaram o microfone. Eu olhei para o pastor e disse, que hora termina? Ele disse, 9h30. Ele disse, é mesmo, 9h30. Aí eu disse a ele, eu tenho 20 minutos. Não, o senhor pode ir à vontade, hoje é festa. Eu disse, mas o senhor acabou de dizer que termina 9h30. Não, mas hoje é festa, pode ir à vontade. Eu comecei a pregação, em 20 minutos eu entreguei o microfone. Ele ficou olhando para mim, o senhor só fez a introdução. Eu disse, foi o que o senhor me deixou, apenas a introdução. O povo ficou olhando. Eu disse, os irmãos compreenderam a introdução? Amém! Todo mundo, parecia um coral. Essa já estava tudo ensaiado. Aí eu disse, então eu encerro por aqui, Deus abençoe, na próxima vez eu venho para a gente pregar em nome de Jesus. Pronto. Mas olha, uma igreja que não tem o ensino da palavra, que não prioriza pelo ensino da palavra, é uma igreja levada a vento, é uma igreja do oba-oba, tá? É uma igreja que não tem o conhecimento da palavra. Porque se nós pararmos um pouquinho, deixa eu ver que hora é essa, irmão. Se nós pararmos um pouquinho e entendermos que tudo no culto é prioridade. Tudo no culto, tá? É prioridade. Tudo no culto. Então, vamos lá, vamos à frente. Aí vocês observam que Paulo prega em Corinto, Paulo exerce a igreja de Corinto, e Paulo foi muito feliz em Corinto, tá? Deixou uma igreja forte, né? Deixou uma igreja firmada em Corinto. Paulo faz tudo isso e leva a igreja de Corinto a uma expansão, né? A uma expansão. Vamos lá, formação de valores. Formação de valores, irmãos, está relacionado a amor, justiça, misericórdia, perdão, humildade, generosidade, fidelidade, tá? Esses são os valores de uma igreja. Se a igreja não tem esses valores, precisa fazer uma reforma, tá? Reformular isso aí e voltar a ter valores como esse, tá? Precisa voltar aos valores. Vamos mais à frente, para a gente não
não perder aqui. Terceiro ponto, ministério da palavra e sua fundamentação. Deve ser cristocêntrico. Tá? Cristocêntrico. No ministério da palavra e a sua fundamentação, primeiro tópico, deve ser cristocêntrico. Tá? Isso aqui vai trazer uma amplitude em muitas analogia que a gente pode estar fazendo sobre isso. Tá? Como eu já disse, a igreja que preza pela palavra, nós vamos observar que vai ter tantos valores dentro desta igreja, tá? Quanto a priorização de Cristo, ou seja, Cristo é o centro. Se formos a uma igreja e o pastor daquela igreja se colocar como centro, saia dela, corra, porque Jesus ali não está nem em primeiro, não está nem em segundo, nem em terceiro lugar, certo? Mas o centro ali é o pastor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, existem muitos cristãos, isso pode doer e pode machucar, tá? Mas é uma realidade. Existem muitos cristãos que priorizam o líder e não prioriza Deus, tá? Existem muitos cristãos que priorizam o líder e não prioriza Deus. Estou falando dentro do contexto de igreja, certo? E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque parece que na igreja só existe o líder. Jesus não está lá porque um outro irmão está pregando, um outro irmão está ministrando, é um culto de oração e o líder não está lá, então eu não vou porque o líder não está, tá? E deixa eu dizer uma coisa que eu vi muito isso alguns anos atrás. Quando se anunciava o pregador da noite, que não era o líder da igreja, muitos se levantavam, que estavam lá atrás e iam embora. Gente, e isso para a gente que está aqui, e ver o povo se levantando e indo embora, isso é muito constrangedor. Por quê? Porque não é o líder da igreja. Ou seja, a prioridade está no líder, não está em Cristo. Se você quer ver o líder pregando, ou se você quer ver um líder de uma igreja, qualquer outra igreja pregando, é ele que você quer assistir, então vai no YouTube, compra a pregação dele, assiste ele, você vai assistir ele, vai ter ele só para você o dia inteiro. Mas na igreja, a prioridade é Jesus. A pregação tem que ser cristocêntrica, tem que ter Cristo. Por mais que a gente venha fazer um paralelo do Velho Testamento, tá? Por mais que a gente venha fazer um paralelo no Velho e o Novo Testamento, mas o final, o centro de tudo é mostrar Cristo nesta pregação. É mostrar Cristo. Nós precisamos entender isso, tá? Precisamos compreender isso. Então, isso é a prioridade. Então Filipe desceu, e se refere a Filipe, um dos 7 diáconos mencionado anteriormente em Atos, no capítulo 6, versículo 5, para uma cidade de Samaria. Samaria era uma região de norte, Jerusalém, com a capital própria também chamada de Samaria. Proclamou-lhe o Cristo. Esta é a função central da visita de Filipe: espalhar a mensagem sobre Jesus, o Messias, ao povo de Samaria. Este versículo marca um desenvolvimento significativo de difusão
do cristianismo, difusão do cristianismo. Significa a mensagem do evangelho que vai além de Jerusalém, da Judeia, estendendo-se até Samaria, uma região com tensões históricas com os judeus. Lucas capítulo 24, versículo 27, e começando com Moisés e todos os profetas, isso significa que Jesus começou a sua explicação referindo-se às primeiras partes da Bíblia hebraica, a Torá, contendo os primeiros 5 livros de Moisés, e os escritos dos profetas. E lhe explicou-lhe o que foi dito sobre ele e todas as escrituras. Jesus demonstrava aos discípulos como todo o Antigo Testamento prenuncia a sua vinda, o seu sofrimento, o seu papel como Messias. Aqui está falando de Jesus no caminho de Emaús, tá? Jesus está no caminho de Emaús, ou seja, os discípulos estão no caminho de Emaús, e eles estão conversando entre si. Daqui a pouco Jesus entra no meio e começa a caminhar com eles. E quando Jesus caminha com eles, eles vão para a aldeia, e chegando no 2 caminhos paralelos, Jesus para, eles param, e diz: olha, Jesus, por aqui. Aí ele diz: não, pausa na nossa casa, vem para cá. Vou comparar a analogia que o nosso irmão fez. Jesus convidou, aí Jesus vai na casa deles, vai jantar com eles, mas no partir do pão eles descobrem que é Jesus, eles entendem que é Jesus. Aí Jesus sai daquela cena e eles ficam conversando entre si. Não ardia entre nós quando ele falava da palavra, quando ele estava anunciando a palavra, não ardia no nosso coração o que ele falava? Jesus estava falando sobre Moisés, lá no princípio, lá no início de tudo, ensinando a eles, e eles entendem que ardia o coração, ou seja, alguém está falando e está ardendo o coração, tem algo diferente, mas eles não quiseram se pronunciar naquele momento, né? Mas fizeram algo correto, o quê? Convidaram o mestre para casa. Eles convidam o mestre entra na casa, vai jantar com eles, e no partir do pão, eles entendem que é Jesus. Jesus sai de cena. Olha que coisa linda. Ou seja, aqui, o que nos mostra é que Cristo deve ser o centro de tudo em nossa vida. Cristo deve ser o centro de tudo em nossa vida. É por isso que o versículo vai nos dizer: primeiro o reino, primeiro o reino. Então, primeiro tem que ser o reino. Cristo tem que ser o centro de todas as atenções da nossa vida. Está nos mostrando, está passando para nós que esta é a prioridade. Esta é a prioridade, irmãos, para nós. Cristo, a prioridade em nossas vidas. Então, precisamos ter Cristo como prioridade em nossas vidas. Se não houver isso em nossas vidas, nós não vamos conseguir sair do lugar, porque ele tem que ser a prioridade. Segundo, deve ser bíblico. O que, pastor? Cujo fim é a destruição. Isto enfatiza as consequências negativas que aguardam aqueles que priorizam as coisas terrenas em detrimento dos assuntos espirituais, cujo Deus é a barriga. Critica aqueles que priorizam seus desejos e apetites físicos acima de tudo, cuja glória está na vergonha. Isto condena aqueles que se orgulham de coisas que são moralmente erradas. Moralmente erradas.
Cadê Jesus? Priorizam seus objetivos e apetites físicos acima de tudo, cuja glória está a vergonha. Isto condena aqueles que se orgulham de coisas que são moralmente erradas ou desonrosas, que fixam suas mentes nas coisas terrenas. Isto destaca que a questão central está excessivamente focado nas posses, conquistas, prazeres mundanos. Gente, dentro desse texto, o que nós precisamos compreender no ministério da palavra e a sua fundamentação, dentro da pregação, no contexto da pregação, uma pregação para nós, ela precisa ter início, meio e fim, tá? Então, a pregação, ela precisa ter a introdução, ela precisa ter o texto, a história, o texto lido, dentro do texto. Se for uma pregação textual, temática, expositiva, nós precisamos analisar todas elas. Sempre, quando alguém cita um tema de uma pregação, significa ser uma pregação temática, ou seja, ele vai trabalhar em cima do tema. Mas toda pregação precisa ter início, meio e fim, senão ninguém compreende. E toda pregação precisa ter Cristo como centro dela. Se Cristo não estiver nessa pregação, não passou apenas de uma história contada. Não passou apenas de uma história contada biblicamente. Segundo, a pregação tem que ser bíblica. Não é contar a história de carochinhas, não é encher linguiça. Tem que ser bíblica, tá? Está dentro do texto, dentro do contexto. Pode até existir alguém que enfatize com uma narrativa, mas ele vai abrir aspas e vai colocar a narrativa que ele quer, o testemunho que ele quer, que ele deseja, mas ele precisa fechar aspas, deixar bem entendido às pessoas e ele prosseguir com a pregação bíblica. Se for para contar a história da sua vida, não é pregação. Para contar a historinha sua, vou contar, e tem gente que começa sempre contando a história, lê um versículo, sai dele totalmente e vai contar testemunho que aconteceu a vida inteira, mas não entra na palavra. Ele só lê o versículo, ela só lê o versículo, não entra na palavra. Ela tem que ter início, meio e fim, e o centro é Jesus. O centro é Jesus.